Fala pessoal, como você já sabe, eu me chamo Renatinho e esse aqui é o quadro Minhas Histórias. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de dar um joinha e compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal, porque isso me ajuda a saber que eu estou fazendo um conteúdo relevante para você e me ajuda a produzir mais vídeos como este daqui. E a história de hoje, na verdade hoje são duas histórias, foram duas vezes que eu operei e programei luz dentro de estádios de futebol. A primeira delas foi um show lá no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, e fazer luz em estádio de futebol é muito legal, né, porque tem aquela grandiosidade do estádio, é muito massa, né. É legal, né, porque a gente fala, vamos fazer luz num estádio de futebol. Pô, tem uma imponência, né, a gente sabe que o evento não vai ser pequeno, né. Mas enfim, a gente fui lá montar, eu fui uma semana antes, o evento era no sábado, e eu fui lá por segunda-feira, mais ou menos, acompanhar a montagem. Então a gente pegou o começo da montagem desde lá da chegada dos caminhões, foram 5 caminhões de equipamento, de som, luz, painel, efeito e tudo mais. Então era um show bem grande, né? E os estádios de futebol, o que acontece? Eles têm um cuidado muito grande com o gramado, né? Porque o gramado, são poucos estádios hoje que tem um gramado artificial e preparado para um evento, né? Então você cobrir a grama, né? Tirar a exposição do sol, prejudica muito o gramado. Então para você levar um show, um evento para um estádio, né? É muito complicado, é muito difícil, tem que tomar muito cuidado com a grama. E aí eles deixam a grama sempre muito protegida, então você não pode cobrir, você não pode entrar com peso em cima dela e tal. Então a gente estava vamos dividir o campo em dois, né? Então a gente estava num dos cantos, num dos lados do gramado, e o outro lado estava livre. Então do outro lado era onde ia ficar o público, a house e tudo mais. Eles não cobriram, eles cobriram só aonde ia realmente montar o palco. Atrás do palco era grama. Então a gente só podia andar naquela fileira, né? E a proteção do gramado, ele era feito com EasyFloor, que é um emborrachado, vamos dizer assim, não é bem emborrachado, é um plástico bem duro e ele é um pouco maleável porque ele tem as juntas, né? Então você consegue dobrar ele um pouquinho, assim, faz forma, ele é pequenininho, então você consegue colocar só exatamente onde você quer. E depois, perto da execução do evento, né, eles iam cobrir o resto do gramado todo. Mas enfim, a gente estava lá montando e tinha o sistema de irrigação do estádio, né, da grama. E o que acontecia? Olha só, subiam como se fosse aqui, né, a caneta, né, aqui na mesa, tinham os pontos de irrigação, eles ficam para baixo do gramado, né, e aí quando eles apareciam aqui e jogavam água, um monte de água. No primeiro dia a gente ficou morrendo de medo, porque a gente viu que o sistema de irrigação, se ele fosse ligado, ele ia molhar tudo. Aí o que a gente foi falar, né? A gente falou com o responsável do estádio e ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu consigo controlar quais esguichos levantam e para qual direção eles apontam. Então beleza, a gente só iam ser levantados os esguichos para o lado onde tinha grama e não porque tinha um palco. E beleza, no primeiro dia foi assim, no segundo dia foi assim. No terceiro dia já estava muita coisa montada, embaixo do palco estava todo o sistema de rack, todos os cases. A hora que a gente olhou assim, subiram o sistema de irrigação, né, do gramado, e quando a gente olha, começou a subir o sistema de irrigação de onde estava o palco. Foi uma correria, deu água para tudo quanto é lugar. Para tudo quanto é lugar. A gente teve que sair correndo, tem as caixas de talha, a gente pegou as caixas de talha, virou ao contrário e foi colocando em cima de todos os sistemas de irrigação, o pessoal se molhou, teve gente que botou a mão, teve gente que botou a barriga assim, tipo, se proteger, né, proteger o corpo. Não, mentira, eles protegeram o equipamento com o corpo, nesse caso, saíram todos molhados e foi um desespero, o pessoal começou a gritar, aí alguém lá do estádio viu e desligou a parte de irrigação. Mas foi desesperador, molhou muita coisa. A nossa sorte, e a sorte até do pessoal do estádio, né, que o equipamento não estava ligado na energia ainda. Então estava tudo desligado, senão a gente poderia ter presenciado um belo acidente, né. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve que esperar
aquele dia terminar sem ligar nada. A ideia era ligar de noite o equipamento, a gente não conseguiu. Foi ligar só no dia seguinte para dar tempo de todo o equipamento secar. Foram os hacks, a gente teve que abrir as portas, enfim, fazer toda aquela limpeza antes de ligar e rolar o evento. Mas depois rolou, a gente conseguiu fazer bem direitinho e tava tudo certo. E a segunda história que eu quero te contar hoje aconteceu também no estádio de futebol, foi lá em Belo Horizonte, no Mineirão. E da mesma forma de Brasília, a gente também não poderia montar nada em cima do gramado, porque o evento, eu também tinha ido cedo, né, lá por segunda ou terça-feira, o evento ia acontecer sábado, desmontava no domingo, e na quarta-feira tinha a final do Campeonato Mineiro. Então, o cuidado com a grama era muito grande, o estádio estaria lotado, enfim, jogo de futebol, né. E aí, tudo bem, a gente tá montando, só que nesse caso a gente não montou bem no gramado, o palco foi na área onde fica o gol, atrás do gol, tinha uma parte grande, então eles contrataram muito carregador, porque nada podia passar arrastando os cases, nada. A gente tinha que, os meninos iam lá, levantavam os cases e levavam até em cima do palco, ou então até atrás do palco, que era arquibancada, para não arrastar case nenhum naquela área ali de jogo, né, vamos dizer assim. E aí, a gente tava nessa coisa, né, e na hora de programar a luz foi muito complicado, porque eu precisei pegar a mesa, pedir para os meninos esticarem o EasyFloor, que é o mesmo que eu expliquei num outro vídeo, né? Então eles foram lá, montaram o EasyFloor até a metade do campo, mais ou menos, a gente puxou a mesa, eu programei de frente, desmontou o EasyFloor e voltou tudo lá para trás do palco. E nessa noite que eu tava programando a luz, chegou o rapaz do estádio, né, o responsável pela iluminação do estádio, né, ligar e desligar os refletores, e ele falou, ó, tem umas ribaltas, elas estão viradas pro teto do estádio, então tem toda a volta do estádio, e eu sei que elas estão lá e eu consigo chegar com o cabo delas para você aqui, te ajuda? Eu falei, bom, claro, vamos lá, né, vamos colocar isso aqui na mesa, e pô, imagina, né, o palco piscando, o estádio inteiro em volta piscando, vamos embora, vamos fazer. Aí o menino o rapaz, né, chegou com o cabo, ligou na mesa, eu falei, tá, mas como é que funciona o endereçamento e tal? Ele falou, não sei, eu sei que eu vou lá, eu ligo e ela funciona. Eu falei, ah, que bom, que legal. E aí puxei, né, tudo em dimmer, comecei a testar, até que conseguimos fazer funcionar as ribaltas, né, de volta do estádio. E aí nisso estavam os meninos da empresa de luz que montaram lá em Belo Horizonte, e o dono da empresa estava lá também. Aí ele olhando lá pro teto do estádio, ele falou, cara, eu tenho uns BIM que eles são muito fortes, eles são em super sharp, eles são muito fortes, você não quer colocar eles lá em cima? A gente tem tempo, amanhã eu posso vir cedo para cá e a gente monta lá em cima, o que você acha? Eu falei, bom, é mais luz, vamos lá, quanto mais, a gente como iluminador, quanto mais possibilidade de iluminação é mais legal, né? E não deu outra, eles chegaram cedo, e eles foram lá no teto do estádio, colocaram um cano, né, então tava aqui o teto do estádio, né, eles colocaram um cano aqui, vou segurar o cano aqui, vamos ver. Eles colocaram o cano aqui e sentaram o Move pra fora, só que isso aqui, pensa que termina aqui o teto do estádio, né, isso aqui é um vão de sabe Deus quantos metros de altura, então foi bem complicado deles colocarem, mas eles colocaram o Super Sharp na volta do estádio inteiro. E a festa rolou, foi super legal, pô, os BIM realmente chegavam lá embaixo quase mais fortes que os BIM do palco, então realmente foi muito, muito bacana. E daí, beleza, rolou, a gente foi embora e tudo mais, porque na quarta-feira ia ter o campeonato, a final do campeonato, os meninos desmontaram tudo e beleza. E aí eu tô aqui em casa, né, assistindo o jogo, e um pouquinho antes de começar teve uma cerimônia de abertura da final e tudo mais. Aí a hora que eu olho, o estádio inteiro apaga a luz, acendem as ribaltas, e os BIM, aqueles BIM que ele tinha montado pra gente no festival, eles colocaram os BIM todos eles virados na bola central, né, naquele círculo central do gramado, e ali teve uma cerimônia de abertura, uma pessoa cantou uma música, vieram acho que era Atlético Mineiro e Cruzeiro, vieram os dois mascotes, fizeram um negócio ali, e aquela luz, aí quando eu tava terminando assim, eles fizeram um efeito bem parecido com o que a gente tinha feito na festa de sábado, e aí eles reaproveitaram a nossa ideia, né, a ideia do dono da locadora de deixar os BIMs lá, e daí isso foi a ideia dele, né, então provavelmente ele ganhou em cima da locação, e também ele deixou mais grandioso aquele espetáculo da final, que seria só a luz do estádio mesmo acesa, né. Então essas foram as duas histórias, as duas vezes que eu operei em estádio de futebol. Espero que você tenha gostado, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo, tchau!